meus amores, tudo bem com vocês? Vamos aqui então para a nossa aula de história, né? Então, pare tudo. Agradeça a Deus por essa semana que praticamente já se passou, pela nossa saúde. Agradeça a Deus pelos estudos, né? Agradeça a Deus até por este momento que nós estamos vivendo. Então, não é mais o livro do segundo bimestre. Nós já iniciamos ontem, sexta-feira, a nossa aula do terceiro bimestre. Então, aí tem a capa do meu livro, certo? Do terceiro bimestre. Então, pegue o seu livro do terceiro bimestre para nós realizarmos a nossa tarefa de história, da página 3 até a página 5. Então, a primeira imagem aí mostra uma cena bem diferente, certo? Nós temos aí a imagem de uma tribo indígena. Então, nós temos a imagem de duas crianças que pertencem a uma tribo de índios. E eles estão, o quê? Eles estão no meio da mata, certo? Então, ali, eles têm do lado do menino um macaco e temos do lado da menina um tucano. Então, através dessas imagens, nós já podemos evidenciar o que nós vamos estudar daqui para frente. Vamos com a prof? Então, na unidade 5, nós vamos estudar o modo de vida dos povos indígenas, como quais eram os seus costumes, como construíam as suas moradias, como que eles organizavam as suas aldeias, que forma que eram as suas aldeias. Será que a casa deles era da mesma forma que a nossa, de material ou de madeira? E aí, como será que era a casa deles? Nós vamos descobrir nessas aulas do terceiro bimestre. Nesse estudo também poderá identificar as permanências e mudanças no modo de viver dos indígenas. Então, aqui na página 4, vocês estão vendo aí que tem um pequeno textinho. Então, vamos fazer a leitura deste pequeno texto. Os indígenas já habitavam o atual território brasileiro antes da chegada dos europeus, ou seja, que os indígenas foram os primeiros habitantes no Brasil, que até então nós não tínhamos essa denominação, que país que poderia ser. Então, cada etnia tinha uma maneira de viver de acordo com os ensinamentos de seus ancestrais. Falavam línguas distintas e organizavam a construção das moradias conforme a sua própria cultura. E na atualidade, você imagina como vivem os indígenas? Quais são as permanências e as mudanças do modo de vida desses povos? Então, pensa um pouquinho aí antes de responder. Pensou? Beleza, então vamos lá. Diga aí. Número 1. Converse com o professor e os colegas sobre essas imagens, que representam a cidade de Salvador, Bahia, no passado e na atualidade. Então, no número 1 aí, nós temos um quadro que mostra uma imagem de Salvador, na época quando as embarcações holandesas chegaram, certo? Ainda na página 4, nós temos aí a segunda imagem, que é em primeiro plano o farol de Santo Antônio, em Salvador da Bahia. Então aqui nós temos uma imagem antiga, do passado. Pode ver que essa representação está em preto e branco, que representa que é uma foto antiga. E essa outra, do mesmo local, de Salvador, Bahia, porém uma imagem atual, toda colorida, com muitas construções, né? E aqui na página 5, nós temos aí algumas questões para vocês responderem. Letra A. Após a conversa inicial e leitura das imagens, numere as alternativas como 1 ou 2, conforme cada imagem. Então, dentro desses dois quadradinhos aí, vocês vão enumerar. Se você acha que o primeiro é o número 2, então irá colocar o número 2. Mas se você acha que o primeiro é o número 1, então você vai colocar primeiro o número 1. O número 1 no primeiro quadradinho. Ou vice-versa. Depois vão explicar para a prof a sua resposta, por que você colocou 1
ou 2 para aquelas alternativas acima, anterior, da letra A. Na número 2, em sua opinião, os indígenas do passado viviam em espaços semelhantes aos mostrados nas imagens da cima de Salvador? Pense aí e escreva sua resposta no seu livro. Depois leia para a prof aí número 3 e leia também o número 4 e responda com bastante atenção. Ainda na página 5, nós temos aí o número 5, que você vai marcar um X nas alternativas corretas. Olha a dica, meus amores, estar no plural. Então, quer dizer que não é só um quadradinho que você vai assinalar. Significa que você vai assinalar 2 quadradinhos. Depois, leia a questão número 6 e responda conforme o que você compreendeu. Tá ok? Pessoal, então a nossa aula de hoje seria isso. Respondam com bastante atenção e não esqueçam de mandar uma foto para a prof, tá ok? Eu vou estar aguardando a resposta de vocês. Beijo, meus amores. Até a próxima aula.